Momento Espírita no ar. Muito bom dia, amigos e amigas do Momento Espírita. Beto Bittencourt é quem fala com vocês em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando nesse domingo, dia 16 de outubro de 2022, o programa Momento Espírita de número 924. Momento Espírita que é transmitido todos os domingos pelas redes sociais da USE. Facebook, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, essa é a nossa página, e através do YouTube, para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos, e desde já sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Nessa manhã de domingo, nós estamos recebendo prazerosamente aqui no Momento Espírita o Wilson Ortiz. O Wilson é professor de Física na USP em São Carlos, é palestrante espírita e trabalhador da CEOB, Sociedade Espírita Obreiros do Bem. Wilson, muito obrigado pela gentileza de mais uma vez atender o convite do Momento Espírita. Bom dia! Bom dia, Beto. Tudo bom? Bom dia a todos os que seguem o nosso Momento Espírita já de tantos anos. É uma felicidade poder voltar a participar do programa. Muito bem, Wilson, você que já esteve em várias oportunidades aqui conosco, sabe que nós sempre iniciamos o Momento Espírita com uma prece. Você está convidado para fazê-la. Com prazer. Toda vez que nós nos reunimos em torno do Evangelho de Jesus, das lições do Mestre, nós fazemos como ele nos sugeriu e sugere sempre, de forma reiterada, que nós procuremos estabelecer contato com a espiritualidade, que nos representa os nossos interesses junto do Pai e que nos ajudam, esses espíritos bondosos, amigos da humanidade, nos ajudam a aproveitar nós mesmos as reflexões que são trazidas, com o objetivo sempre de compreender melhor a nossa própria realidade de espíritos imortais, que estagiamos momentaneamente, muitos de nós encarnados, no corpo físico, tratando de aproveitar, na medida do possível, os desafios da vida, que são lições importantes que nós precisamos compreender e superar. Jesus amigo, nós te agradecemos pelas oportunidades renovadas de estarmos em contato com o teu Evangelho, com as tuas lições, com os teus ensinamentos, com os teus exemplos. Ajuda-nos para que nós possamos sempre aproveitar bem esses momentos em tão boa companhia. E que nós possamos ter, hoje, mais uma vez, uma manhã luminosa, repleta dos teus ensinamentos, e possamos assimilá-los de fato, para aprendermos e colocar em prática essas lições no nosso cotidiano. Que assim seja. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, o programa de hoje abordará o tema Nem Castigo, Nem Perdão. Daqui a instantes, o Wilson Ortiz, nosso convidado dessa manhã, que acaba de fazer a prece inicial, estará desdobrando esse tema para todos nós. O Momento Mensagem de hoje nos traz divino aviso. E a tua participação, amigo ouvinte, amiga ouvinte, pode se dar através do nosso WhatsApp, DDD 16 99316 1147. Repetindo, DDD 16 99316 1147. Também internautas através do nosso Facebook, relembrando que nossa página é USE, União das Sociedades Espíritas de São Carlos, ou através do YouTube. Para encontrar o nosso canal no YouTube, relembrando, digite na busca do próprio YouTube, Momento Espírita USE São Carlos. Através desses canais, vocês podem fazer perguntas, vocês podem virem a tecer comentários, sugerirem temas a serem abordados em programas vindouros do Momento Espírita, críticas construtivas que são bem-vindas também. Enfim, através desses canais, conjuntamente conosco, direcionar
o programa Momento Espírita, que é um programa de cunho participativo. Muito bem, a partir desse instante, nós devolvemos a palavra a Wilson Ortiz, nosso convidado dessa manhã, que vai falar para todos nós sobre nem castigo, nem perdão. Wilson, fique à vontade, amigo. Obrigado. Vamos refletir juntos sobre esse tema, que a gente procura escolher sempre como um tema que possa nos trazer complementos ao nosso ainda muito escasso conhecimento do Evangelho, mas que nos ajude, acima de tudo, a compreender melhor a vontade do Pai, como o próprio Jesus nos diz, essa vontade que se expressa através das leis universais que regem a vida em todos os recantos do universo. E eu queria começar com um comentário sobre o papel das religiões na civilização, na nossa vida. A palavra religião, ela deriva do grego religare, que significa religar, ligar de novo, e tem o sentido de promover a religação da criatura com o Criador, da criatura com Deus, de nós com o nosso Pai. E ao longo dos milênios, por intermédio de crenças e religiões que nós fomos cultivando, né, durante o nosso processo civilizatório, essas crenças e religiões foram explorando o medo das criaturas ante o inexplicável, e nós habitualmente chamamos de sobrenatural, né? De tal maneira que até hoje sobrevive essa noção de que aquele seguidor de uma determinada religião muitas vezes rotulado como temente a Deus, né? Temente a Deus significa que ele teme Deus. E Deus, na realidade, como nós podemos apreciar de forma inequívoca nos trechos do Novo Testamento e, enfim, todas as lições de Jesus, as parábolas que ele nos contou, nos exemplos que ele nos deu, no seu comportamento cotidiano diante das circunstâncias da vida, Deus é amor e justiça. Não há motivo para que nós tenhamos medo de Deus. E, em particular, nesse aspecto, foi muito marcante a maneira como a Igreja Católica na Europa, especialmente na Idade Média, se uniu aos reis, né, os pequenos reinos que procuravam se consolidar, então, de modo a impor o seu modo de crença. Não por acaso, em meados dos anos 1800, o Livro dos Espíritos foi publicado em primeira edição em 1857, a doutrina espírita surge para o mundo em um período em que as sociedades ocidentais, principalmente as mais adiantadas, iam já se afastando progressivamente da ideia de religião. Naquele momento histórico, né, havia um aumento da crença na ciência, de modo que observar, raciocinar e concluir foi progressivamente substituindo a fé cega, dogmática, inquestionável que a Igreja propunha. O próprio Kardec coloca no frontispício, a página de abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, uma frase memorável que simboliza muito bem essa relação da doutrina espírita com a própria ciência. Ele diz assim: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Isso está em absoluta sintonia com a noção dada pelo próprio Kardec de que o Espiritismo é ciência, religião e filosofia. E é ciência porque se vale do método observar, raciocinar, pensar a respeito e concluir, para compreender a vida nos dois planos, plano material, plano espiritual, e principalmente a inter-relação entre esses dois planos.
é ciência por isso, mas é religião porque tem a finalidade principal das religiões, que é religar a criatura ao Criador. A doutrina espírita é uma doutrina cristã que se baseia na moral do Cristo, e é justamente nesse aspecto que ela é uma filosofia, porque ela se ocupa de compreender as consequências de uma visão reencarnacionista da vida, no cotidiano das pessoas. Né? Como a vida não se extingue com a morte do corpo e o espírito vive uma sequência incontável de encarnações sucessivas, é essencial avaliar o que de fato importa. Né? Nas palavras revisitando o conceito de Paulo de Tarso, já no final da vida, ele dizia que nem tudo que é lícito e, portanto, permitido pela lei dos homens é conveniente. E nós precisamos urgentemente aprender a distinguir, discernir entre o que, de fato, dentre as coisas que nós podemos fazer sem transgredir as leis humanas, dessas, quais são convenientes para nós como espíritos imortais. Não é? Essa filosofia norteadora da vida humana tem como modelo e sustentáculo, como eu já disse, a moral do Cristo. E é natural, por isso mesmo, que o espírita se valha da sua doutrina para revisitar questões antigas, mal resolvidas, como pecado, castigo, perdão. E nesse sentido, então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma lição que foi ditada pelo espírito André Luiz. A Suzana já providenciou para que a gente tenha aqui uma sequência de slides que eu vou passando. Eu quero fazer a leitura, nós vamos fazê-la aqui juntos, e ir comentando cada trecho dessa mensagem, porque ela é muito representativa dessa nossa necessidade, né, como eu vejo, pelo menos, de repensar essas questões, como eu disse, mal resolvidas do pecado, do castigo, do perdão. Então, a lição está no livro O Espírito da Verdade, é a lição número 82 desse livro, e ela foi psicografada pelo médium Valdo Vieira, que durante muito tempo foi um dos médiuns que recebeu mensagens e mesmo textos mais longos do espírito André Luiz, esse mesmo André Luiz, da série Nosso Lar, que muitos de nós, se não todos, que estamos aqui seguindo o programa, conhecemos tão bem, seja através da sequência de livros, seja através do próprio filme Nosso Lar, né? Então, essa mensagem, nem castigo, nem perdão, começa assim: o espírita encontra na própria fé, o cristianismo redivivo, estímulos novos para viver com alegria, pois com ele os conceitos fundamentais da existência recebem sopros poderosos de renovação. E aí ele começa, então, a listar circunstâncias próprias da nossa vida cotidiana e que a gente vai, então, lendo e comentando para, enfim, tentar aproveitar não apenas as linhas, mas também as entrelinhas dessas noções importantes trazidas pelo espírito André Luiz. Então, ele diz assim: a Terra não é prisão de sofrimento eterno. Ao contrário, é a escola abençoada das almas. De fato, se a gente for capaz de passar a ver a vida na Terra como a vida num educandário, isso vai fazer uma enorme diferença para nós, como já faz para muitos de nós. Porque nós passamos a aceitar com menos relutância o fato de que os desafios são nossos mesmo, que as lições desafiadoras que a vida nos traz cotidianamente são lições que a gente precisa aprender a repassar. Ou porque já esteve exposto àquele ensinamento e não aprendeu ainda, não interiorizou, ou porque são, na verdade, estágios novos, né, aos quais a gente vai se candidatando a compreender e a enfrentar e a superar à medida em que nós, individualmente, vamos progredindo
na escala do crescimento espiritual. Ele segue assim: a felicidade não é miragem do porvir, é realidade de hoje. É muito comum que a gente imagine, justamente por conta dos tropeços que a gente vai dando pela vida e pelas circunstâncias difíceis, muitas delas muito difíceis de superar, amargas, rudes mesmo, a gente fica imaginando que a felicidade é para o futuro. Algum dia eu vou ser feliz. E ele desmente essa noção, dizendo que a felicidade é de hoje. Porque nós podemos, de fato, ser felizes com o que nós já temos, com o que já está ao nosso alcance. Mas, para isso, é preciso aprender a esperar da vida real aquilo que ela, de fato, tem a nos oferecer. As razões com que nós precisamos nos defrontar, muitas vezes, as razões, eu quero dizer, as condições com as quais nós precisamos nos defrontar, muitas vezes vão nos colocar em posições de impossibilidade de alcançar certos objetivos que a gente se impõe, que a gente gostaria de alcançar, né? E, no entanto, estão, ainda que temporariamente, inalcançáveis para nós, especificamente porque muitas vezes a satisfação daquela vontade implica em circunstâncias, ou enfim, em obter vantagens indevidas, ou pior do que isso, em realizar coisas que a gente não devia, né? E que já nos causaram problemas suficientes, né? Então, é muito importante que a gente aprenda a dosar as nossas expectativas diante da vida, considerando aquilo que é alcançável, o que é possível. E o que é possível para uns pode não ser possível para outros, para o bem ou para o mal, para satisfação ou para frustração. Um exemplo bem caricatural que eu gosto de trazer em momentos quando estamos discutindo circunstâncias como essas, é aquela ideia de que, e que é muito frequente na nossa sociedade, que a pessoa pode se tornar especialista por um golpe de mágica, né? O sujeito quer ser um levantador de peso, quer ficar forte, musculoso, e acha que vai levantar logo 50, 100 quilos na primeira tentativa. Isso é uma tarefa de construção, né? Quer dizer, e representa bem a construção de força física, né, de músculos. É uma tarefa cotidiana, exaustiva, e que tem que ser exercitada, e o peso, né, que a gente vai ser capaz de levantar vai poder crescer pouco a pouco no dia a dia. De forma também caricata, a gente pode imaginar que o sujeito decide que vai ser pianista, e ele pensa que é só comprar o fraque, pegar um piano emprestado, sentar no banquinho e fazer a pose e sair tocando. Isso requer estudo de muitos e muitos e muitos anos, décadas, na verdade, para que alguém possa se tornar um bom instrumentista, seja ele qual for. E aí nós já não estamos falando de construir músculos, mas de construir habilidades, né? Uma capacidade de interpretar símbolos que estão escritos numa partitura e transformá-los de forma quase imediata, quase instantânea, em sons agradáveis para quem está ouvindo e para quem está tocando também, né? E assim a gente pode imaginar outros aspectos do desenvolvimento intelectual do indivíduo que sempre requerem muitos e muitos anos. A gente não sai escrevendo frases, a gente aprende as letras, os sons que elas representam, né? E depois a gente monta sílabas e palavras e frases, orações inteiras, capaz que muitos ou alguns sejam capazes, sejam portadores de habilidades e inspiração para escrever livros. Mas isso não se faz da noite para o dia, né? Como tudo é preciso
investir no crescimento daquele aspecto, e mais do que isso, lapidar, né? Polir, transformar o bruto em algo mais suave, mais liso. Seguindo na nossa leitura, André Luiz vai assim: a dor não é forjada por outrem, é criação do próprio espírito. Muitos de nós conhecemos pessoas singulares, incomuns, que são capazes de suportar, até sem grande afetação, desaforos que nós ainda somos incapazes. Ainda, com o tempo, nós vamos deixar de ser melindrosos também e vamos passar a não sofrer com os desaforos alheios. Mas essa questão da dor é muito mais menos difícil, é melhor dizer assim, de suportar quando a gente deixa de ser melindroso, a gente deixa de colocar o exterior como protagonista das nossas vidas e se coloca na posição de protagonista. E para isso é preciso fazer aquele exercício cotidiano ao qual eu me referia, para as várias modalidades de aprendizado. A gente precisa aprender a não sofrer com a dor ou com os desaforos que os outros possam eventualmente direcionar a nós, nos colocando em posição de controle. Porque esse é o treinamento que cabe, né? Passar não a ignorar solenemente a existência dos outros, do mundo exterior, das pessoas que não gostam de nós, mas aprender a conviver com as críticas e com as situações desagradáveis, desconfortáveis, nos colocando como indivíduos em crescimento, em processo de autoconhecimento e de estarmos cultivando sistematicamente mesmo, cotidianamente, as virtudes que ainda nós não temos. Aliás, ele diz: virtude não é contentamento futuro, é júbilo que já existe. É importante considerar que o crescimento espiritual ele é progressivo, né? Como nós estamos insistindo aqui, e que as conquistas individuais são realmente custosas, demoradas, pequenas, né? Que vêm em conta-gotas, devagarinho e à custa de muito trabalho, né? De insistência, de persistência. No entanto, todo espírito tem virtudes. Normalmente, as nossas virtudes são muito tímidas ainda e não podem, apesar disso, ser desprezadas. Todos nós fomos criados simples e ignorantes, porém perfectíveis. Essa informação complementar é valiosíssima, é muito, muito importante, porque, embora a perfeição esteja inimaginavelmente distante de nós, nós vamos alcançá-la. E é claro que vamos alcançá-la à custa de pequenos passos, de conquistas que são minúsculas, mas mesmo assim, embora pequenas e pouco frequentes, são conquistas individuais, que a gente não pode herdar de ninguém, não pode comprar na feira, e uma vez adquiridas também não podemos transferir para os outros. Elas realmente são individuais e muito, muito valiosas, até por isso mesmo, porque elas não são passíveis de transferência, né? Alguém gosta de nós e nos passa, com uma varinha de condão, uma virtude. Isso não existe, ela tem que ser conquistada, seja ela qual for. É muito importante também entender que a virtude não vai surgir em nós subitamente no futuro. Eu não tenho virtudes ainda, tenho muitos defeitos, mas no futuro eu vou ser virtuoso. Essas virtudes já estão presentes no espírito que trilhou longa jornada, né? Cada um de nós, desde a criação como princípios espirituais até alcançarmos o livre-arbítrio que nos caracteriza agora. E nós, na verdade, estamos saindo da infantilidade para a fase adulta. Nós somos ainda muito imprudentes, cometemos muitos erros, mas é verdade também que nós já percorremos um longo caminho de pequenas conquistas.
O texto do André Luiz segue assim: a morte não é santificação automática, é mudança de trabalho e de clima. É importante pensar assim, né? É claro que é assim. Muitos julgam que o certo é o que os espíritos falam, e só o que os espíritos falam é que está certo. Mas eu sou um espírito, tenho poucas virtudes, muitos defeitos. Às vezes, eu espero que seja menos e menos frequente, mas às vezes eu chego a conclusões erradas, não é? Digo coisas erradas que eu não devia dizer, faço coisas erradas que eu não devia fazer, não deveria fazer. E, no entanto, ao desencarnar, eu não vou me tornar, só porque eu perdi o corpo, um anjo automaticamente. Eu vou levar comigo, como todos os espíritos o fazem, vou levar comigo todos os meus defeitos e as minhas poucas virtudes. Então, o fato de estar desencarnado não torna ninguém santo. Até porque e é importante compreender esse processo, a gente reencarna tantas e tantas vezes, tantas quantas forem necessárias para a gente aprender todos os aspectos que são passíveis de aprendizado pelo espírito, justamente porque é impossível aprender tudo em tão curto intervalo de tempo. Então, imaginar que morreu, virou santo, é uma tolice que nós precisamos superar e olhar as comunicações espirituais, venham de onde vier, sempre com o crivo da razão, do bom senso. Como diria até Kardec, e eu faço coro a ele, duvidando antes de aceitar. É melhor rejeitar 1000 verdades do que aceitar uma mentira como boa. Na sequência, ele fala um pouquinho do futuro. O futuro não é surpresa atordoante. É consequência dos atos presentes. Na realidade, Jesus deixou isso muito claro e deixa claríssimo na obra que a cada um será dado segundo as suas obras. E as obras são o que a gente faz e aquilo que a gente já podia fazer e deixa de fazer, que são as omissões. A cada um segundo as suas obras. Significa que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É uma frase curta e singela, né, que é a essência da justiça divina e que precisa ser levada em consideração. Quer plantar erva daninha ou simplesmente não cuidar do jardim e deixar a erva daninha crescer? Essa é uma omissão. Se plantar erva daninha é uma ação ruim. Deixá-la crescer é uma omissão ruim também. A gente pode fazer isso, mas a vida vai nos confrontar nesta encarnação ou em encarnações futuras com a consequência disso e a necessidade de rever essa atitude ou falta de atitude que tão frequentemente nos caracteriza. Não dá para imaginar que a gente vai pular o muro, escravizar o vizinho e trazê-lo para limpar o nosso jardim, como nós fizemos ao longo desse longo processo civilizatório, né? Que a gente chama de civilizatório, mas parece ainda tão distante da civilização, em que nós nos habituamos a isso, usar a força para obrigar os outros a fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas precisa ser feito. Então, essa transferência de tarefas para outros à custa da força tem que cessar. Ela continua imperando no mundo, mas de nossa parte tem que cessar. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. E, portanto, se a gente compreende a frase de Paulo que eu citei há pouco, de tudo que me é lícito, nem tudo me convém, nós temos que levar a sério essa circunstância, porque seremos responsabilizados pelo que a gente faz e pelo que deixa de fazer. Ele segue assim: o bem não é o conforto do próximo apenas, é ajuda a nós mesmos. E qualquer um que teve a oportunidade de ajudar alguém, seja materialmente ou moralmente, sabe exatamente do que se trata. A gente tem a impressão falsa de que, ao estar ajudando alguém, nós somos a virtude e a pessoa recebe porque nós somos virtuosos. Se alguém tem mais a ganhar com esse processo, somos nós mesmos.
E é importante aprender a reconhecer o benefício, né, que o processo de fazer o bem nos traz como consequência imediata. Seguindo, André Luiz diz isso: Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas é o ser consciente que profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é o processo, nossa consciência é o tribunal. Nessa comparação, como se fosse um julgamento, né? André Luiz complementa dessa forma: nossa conduta é o processo e nossa consciência é o tribunal. E é importante que a gente acrescente como objeto para a nossa reflexão de que, na verdade, as leis divinas, né, a maneira como o Criador, Deus, estabeleceu o modo de operação do universo, e, em particular, as leis que regem todos os processos em qualquer recanto desse universo, que é o todo, elas são auto-aplicáveis. A gente tem uma tendência, né, de associar culpa, sentenças, absolvições, perdões, a um julgamento mesmo, né? Como ele diz, nossa conduta é o processo, nossa consciência o tribunal. Mas, na verdade, as leis divinas são auto-aplicáveis, o que é maravilhoso, porque, diferentemente do que a gente imaginava, que tinha que ter um anjo anotando as nossas falhas e, de vez em quando, punha lá uma marquinha positiva para as coisas boas que a gente faz, e depois isso ia ser apresentado para um anjo mais poderoso, né, mais qualificado, superior a ele, e eventualmente nós iríamos ser julgados, e muita gente ainda pensa que isso acontece na porta do céu, quando você tenta forçar a entrada no céu, e aí um anjo qualquer, porteiro do céu, vai dizer: não, olha aqui, ó, seu caderninho está cheio de cruzinha preta, vai lá para o inferno. Não é assim que funciona, que bom. Na realidade, a gente, diante dessas leis auto-aplicáveis, não precisa de alguém que nos acuse, de um advogado que nos defenda, de um juiz que estabeleça a sentença, de um carcereiro, quando a gente é condenado, que vai cuidar para a gente ficar preso. Não precisa de nada disso. Na verdade, a gente retorna para a vida, e retorna para a vida, e retorna para a vida material, né? Mas sempre com uma nova identidade, com uma nova personalidade, com novas perspectivas de fazer diferente. Esse é o grande objetivo, né, das reencarnações sucessivas, mas mais do que isso, com a convivência com muitos amigos e muitos inimigos, ou que se consideram nossos inimigos, ou que nós vemos como inimigos e que estão permeados pelo nosso ciclo de amizades, pela nossa família. Então, esse processo de condenação e cumprimento de pena se faz de uma maneira natural pelos processos reencarnatórios e, naturalmente, portanto, a gente passa a enxergar os desafios como consequências naturais. Eu estou insistindo na palavra natural várias vezes nesse mesmo trechinho de conversa, porque isso tem que ser visto como natural. André Luiz diz, então: não nos esqueçamos, portanto, de que se a doutrina espírita dilata o entendimento da vida, amplia a responsabilidade da criatura. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo: é muito difícil ser espírita. E isso por causa da responsabilidade. Ora, isso é constatar o óbvio, né? Nós estivemos, ao longo dos milênios, procurando religiões que nos salvassem, que nos colocassem bem na fita diante do nosso Criador, mas sem querer assumir responsabilidade nenhuma. A doutrina espírita vem revisitando e revivendo os ensinamentos de Jesus, vem nos apontar exatamente isso, que a responsabilidade pelos atos e pelas omissões
é da própria criatura, do próprio indivíduo, a cada um segundo as suas obras. Isso nós aprendemos com Jesus, mas fingimos que não aprendemos. É muito comum que em religiões, não apenas em religiões, mas especialmente em religiões, as pessoas se identifiquem com pedaços dessa religião, pedaço daquela, e dizem, eu sou uma pessoa que adota o sincretismo religioso. Porque, claro, pega só as partes que são fáceis. Isso é legal, isso é bacana. E a responsabilidade a gente deixa de lado, né, para ver se consegue se safar, dá um jeitinho, contrata um bom advogado ou acha um bom procurador para ver se ele livra a nossa barra, né? Não nos esqueçamos, portanto, e eu estou insistindo nessa frase, de que se a doutrina espírita aumenta o entendimento da vida, amplia também a responsabilidade da criatura. E na sequência, já terminando, ele diz: as raízes das grandes provas irrompem do passado, subsolo da nossa existência. E na estrada da evolução, quem sai de uma vida entra em outra, porque berço e túmulo são simultaneamente entradas e saídas em planos da vida eterna. Então a gente se pergunta: castigo de Deus? Claro que não. É a providência divina indicando a necessidade de revisão do roteiro, de alteração de rumo, de mudança de postura diante da vida. Perdão de Deus? Claro que não. Deus não precisa perdoar. É a misericórdia divina que, apesar das oportunidades perdidas pela criatura, por cada um de nós, vai sempre oferecer outras oportunidades, porque o objetivo do Criador é o nosso crescimento pelo aprendizado, pelo mérito dos valores adquiridos. E eu encerro essa explanação, digamos, apresentação provocativa, lembrando que a pergunta que sempre cabe é: o que Deus espera de mim? Qual é a vontade do Pai? A resposta a essa pergunta que a gente tem hesitado em fazer e que, no entanto, é tão importante que a gente aprenda a responder, a resposta não é única, mas é um conjunto que está nos evangelhos, que são os exemplos vivos que Jesus nos deixou, né, através das suas palavras no cotidiano, do seu conversar com as pessoas, com os discípulos, das histórias que ele nos contou, né, as parábolas, famosas parábolas, em que ele vai salpicando esse ensinamento, essa informação relevante, e que ele prometeu, né, que nós seríamos relembrados de tudo isso oportunamente, e que nós espíritas reconhecemos o Consolador que ele prometeu justamente no corpo dessa doutrina espírita que nos ajuda a compreender questões tão importantes e repassar esses aspectos tão mal resolvidos, como eu dizia lá no começo, que envolvem as nossas transgressões, o pecado, o castigo, o perdão, e nas palavras de André Luiz, nem castigo nem perdão, é a própria criatura que precisa interessar-se pela sua própria realidade de espírito imortal e tratar de aprender como viver de acordo com as leis de Deus. Nós, como cidadãos, pessoas encarnadas, queremos ser homens e mulheres de bem, pessoas de bem. Nós queremos viver de acordo com a lei, né, que são as leis humanas. Como é que podia ser diferente como espíritos imortais que somos? Nós temos que conhecer a lei e viver de acordo com a lei, da mesma forma e com razão ainda maior. E é por isso que nós procuramos, sempre que temos oportunidade, refletir sobre as lições que precisam ser compreendidas, interiorizadas, porque elas não são lições para o futuro. As lições de Jesus, que são reforçadas pela doutrina espírita, são lições para o presente, para o cotidiano, para o dia a dia,
para as nossas situações difíceis, mas que são nossas mesmo, e cuja solução não pode ser terceirizada, ela precisa ser resolvida pela própria criatura. Vamos pensar a esse respeito, porque isso nos diz respeito. Excelente, Wilson. Muito obrigado. Amigos e amigas do Momento Espírita, nós temos aí muitos subsídios para as nossas reflexões diante de tudo que o Wilson colocou para todos nós. Daqui a pouco o Wilson volta, porque nós temos algumas perguntinhas a fazer a ele. Então, daqui a pouco ele estará conosco novamente. Agora, nós vamos ao nosso Momento Mensagem de hoje. Momento Mensagem de hoje que nos traz divino aviso. Agora um recado para o seu coração. Momento Mensagem para reflexão. Divino aviso. A luz do conhecimento que já atingiste pode ser estendida à sombra dos outros. O dinheiro que ajuntaste pode ser amparo à necessidade dos semelhantes. A fé que possuis pode ser refúgio aos que desfalecem. A doença que sofres pode ser motivo de paciência a valer entre os seres queridos por sustento moral. A ofensa que recebeste pode ser testemunho de humildade, confortando a todos aqueles que te partilham a experiência. A hora de que dispões pode ser trabalho a favor do próximo. A palavra que falas pode ser auxílio na luta alheia. A atitude que tomes pode ser diretriz do levantamento da caridade. Ah, meu irmão da terra, toda situação pode ser apoio à vitória do bem e todo serviço prestado ao bem é riqueza da alma, que malfeitores não furtam e que as traças não roem. Escuta o relógio, coração do tempo que te orienta o caminho, e o tempo, qual mensageiro da eterna sabedoria, te revelará, por fim, que o seu tic-tac, incessante e sempre novo tic-tac, é divino aviso da vida recomendando: serve, 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 serve. Espírito Albino Teixeira, por meio da psicografia de Chico Xavier, do livro Ideal Espírita. Muito bem, amigos e amigas do Momento Espírita, agora nós vamos saber o que anda acontecendo no Movimento Espírita de São Carlos e região em nosso Momento Notícia. Notícia! Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Hoje, às 17 horas, palestra com Gustavo Gandolfi, abordando o tema Evangelho Nosso de Cada Dia. Transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube da USE, Palestras USE São Carlos é um evento realizado a cada 2 semanas, sempre aos domingos e sempre às 17 horas. Palestras USE São Carlos estimula a educação do ser espiritual. Assista e participe. Clube do Livro Espírita da USE de São Carlos, faça a sua assinatura e receba mensalmente um livro espírita em sua casa ou retire na USE por apenas R$ 18. No mês de novembro, o clube estará distribuindo o livro A Família de Guzmán, um romance cujo autor é o espírito Arnaud de Numier, psicografado pela médium Denise Correia de Macedo. Inscreva-se no Clube do Livro Espírita de São Carlos e região. Ligue para a USE 3307-5495 ou envie uma mensagem, pois esse número é também o WhatsApp.
ou ainda vá até a livraria na Rua 9 de Julho, esquina com Rua Padre Teixeira, no centro da cidade. Horários de atendimento de segundas a sextas-feiras, das 12h30 às 18 horas e aos sábados, das 9 às 13 horas. Agora é momento de agradecimentos nossos para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que se manifestaram essa semana, fazendo comentários, curtindo e compartilhando o programa através do Facebook, através do YouTube e da USE também, através do nosso WhatsApp DDD 16 993161147. Então, muito obrigado a vocês, a Alexandra Camargo, Ângela Azor, Zenon Nunes, Carol Duarte, Cidinha Mazo, Carlos Alberto Andreucci, Cleuzeli Pereira Bahia, Edna, lá da Costa do Sol, Elizabeth do Douradinho, Fernando Colombera, do Parque Primavera, Ilva Alves Siqueira, Imaculada de Almeida, moradora no centro, em São Carlos, Janaína Lima, José Carlos Espim, da Vila Neri, Karina Cruz, Luísa, Mabi, Marcelo Moraes, Márcia Faetanini, do Mirante da Bela Vista, Maria Cândida, da Vila Neri, Maria Conceição, da Vila Monteiro, Maria Helena Carminato, do Mirante da Bela Vista, a Mércia, do Cruzeiro do Sul, Miltinho Carvalho, da Vila Monteiro, Mônica Moreira Mineto, Norberto do Azuville, a Neide Souza, da Vila Jacobucci, Ósio, da Vila Neri, Regina Maurício, do Castelo Branco, Rosângela Ferreira Santos, Roseli do Araucária, Rosimeire do Jardim Medeiros, a Rose da Redenção, Samuel Ferreira, Sérgio e Márcia Buff, esse simpático casal do centro, morador no centro em São Carlos, Shirley Petri Silvia, moradora também no centro em São Carlos, a Valda Araciú, dentre muitos outros. Então, muito obrigado e, por gentileza, continuem compartilhando o programa. Todos os domingos, nós estamos enviando para vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, que estão cadastrados em nosso WhatsApp, DDD 16 993161147, o link do YouTube para que reassistam o programa, se interessaram, ou para que compartilhem com amigos e familiares, porque desta forma vocês nos auxiliam-nos a levar todo o ensinamento, o esclarecimento, o consolo do Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina espírita, a mais irmãos e irmãs. Então, nós agradecemos sobremaneira esses compartilhamentos, e se você ainda não recebe mensagens, divulgações e os links que nós enviamos todos os domingos através do WhatsApp, cadastre-se, mande um oi para DDD 16 993161147. Repetindo, DDD 16 993161147, declinando o seu nome e o bairro ou a cidade onde você mora, e passará a receber todos os comunicados, as divulgações e os links do programa Momento Espírita, e quando eventualmente não puder assisti-lo ao vivo, nos domingos, às 8h30 da manhã, você pode fazê-lo posteriormente, bastando para isso clicar nesse link que estará lá em teu WhatsApp. Muito bem, nós temos algumas perguntas para fazer para você, Wilson, como já declinamos antes do nosso Momento Mensagem, do Momento Notícias. Primeira delas, quando decido seguir os conselhos de um líder religioso e as coisas dão errado, de quem é a culpa? Minha ou dele? Essa é a questão, ser ou não ser, né? Eis a questão. Quando, ao longo do nosso processo de desenvolvimento civilizatório, ao qual eu me refiro de forma bem genérica, porque nós tivemos caminhos tortuosos que nos trouxeram até aqui, mas nós sempre preferimos imaginar que tem alguém que é capaz de falar com Deus, alta autoridade, e esse alguém nos diz como devemos nos comportar, e a gente, então, por temer a Deus, segue. E aí dá tudo errado. Invariavelmente dá tudo errado. E a culpa é de ambos, mas cada um tem o seu quinhão. É uma culpa que não precisa ser compartilhada, porque cada um vai ter que se ver com as consequências dos seus atos de forma individual. Aquele que desencaminhou seguidores, dando muitas vezes de forma deliberada informações equivocadas, porque o bom senso
muitas vezes trata-se de pessoas ardilosas, inteligentes até, né, que desencaminham uma grande comunidade, um grande contingente de pessoas, buscando, enfim, favorecimento para os seus próprios interesses, dessa suposta liderança ou pseudo-liderança. E, obviamente, isso não vai passar em branco. Essa pessoa tem responsabilidades enormes por ter induzido outros tantos irmãos a agir de forma inadequada, imprudente, né? Mas o indivíduo que agiu mal e deu com os burros na água, para dizer o português claro, vai sofrer as consequências dessas ações e não podia ser diferente. Não tem como você dizer, pera lá, providência divina, não fui eu que inventei isso, eu só fiz o que me mandaram. Fazer é ação. Deixar de fazer coisas úteis, boas, quando já estão ao nosso alcance, é omissão. E a gente não pode, de forma nenhuma, deixar passar em branco essa informação que Jesus nos traz e que faz parte do sentimento, enfim, da lógica, né, de qualquer processo que tenha, de fato, um quê de justiça, né? A justiça divina só faz sentido se ela for justa. E, portanto, quem agiu mal precisa, de alguma forma, ser confrontado com as consequências, até para que possa se dar conta de que a ação foi indevida, inadequada, muitas vezes teve consequências, se não para uma coletividade inteira, para a sua própria família, porque dispôs inadequadamente de bens que não eram propriamente seus, mas da família. Enfim, tem uma série de variações que a gente poderia imaginar como exemplo. Mas o fato é esse: a culpa não pode ser terceirizada, ela precisa ser individualizada e, como consequência natural, enfrentada para que seja superada. Mais do que nunca, apliquemos Kardec na situação, não é, Wilson? Se Kardec nos aconselha a passarmos pelo crivo da razão e do bom senso, tudo aquilo que vimos ou que ouvimos, não é? Também os conselhos de um líder religioso devem passar pelo crivo da nossa razão e do nosso bom senso. Muito bem. Em termos de doutrina espírita, quando algum assunto controverso suscita dúvidas e discussões, quem é que pode dar a última palavra quanto ao que é certo ou errado, Wilson? Bem, assim, eu tenho para mim que quem pode dar a última palavra quanto ao que é certo e errado é Jesus. E se nós não estamos habilitados a consultá-lo diretamente, por conta da nossa pouca elevação espiritual, nós precisamos conhecer os evangelhos. Imaginar que existe uma liderança, como existem em outras religiões, que faz o papel de papa, né, ou de última palavra, em doutrina espírita isso não existe. E foi feito assim para não existir mesmo, felizmente. Porque é justamente o objetivo principal de todo o ensinamento de Jesus, e muito em particular da doutrina espírita, que vem reavivar esse ensinamento todo, é provocar, no melhor sentido da palavra, o exercício do raciocínio pelos indivíduos, pelos espíritos encarnados ou desencarnados, para que as ideias possam se tornar finalmente convicções, certezas que precisam ser perseguidas obstinadamente. Quando a gente está convencido de que algo precisa ser mudado em nós mesmos e que, mais do que isso, vale a pena fazer a mudança, a gente se empenha. Mas para se empenhar é indispensável, mas não basta. Em geral, nós vamos cometer erros que nós já tínhamos decidido não cometer mais. Eles vão se repetir e é preciso, então, perseverar. Para isso, é preciso estar convencido de que vale a pena. Então, a última palavra, se você precisa de um substantivo que enfim, represente essa última palavra, é Jesus. Falamos com ele diretamente? Não, mas através dos evangelhos, sim. E lá estão as respostas.
E o certo e o errado é aquilo que a gente decidir que está certo e errado. Se você disser que o certo é o errado, vai haver consequências. E você vai aprender depois, às vezes, muitas vezes, a duras penas, que a sua ideia de certo estava equivocada, porque ela prejudica uma ou mais pessoas, o meio ambiente, enfim, ela é deletéria para a vida. Emmanuel nos diz, e é sempre importante, eu sempre me lembro disso, que nós vivemos um estágio em que a nossa mestra ainda é a dor. Não precisa ser para sempre, mas por enquanto a gente não é capaz de discernir com clareza sobre o que é certo e o que é errado, nós vamos nos confrontar com a dor, porque essa é a maneira de corrigir rumos que a justiça divina nos oferece. Infalível, infalível. Doer, dói. Pronto. Se não caminhamos pelo amor, caminharemos fatalmente pelo aguilhão da dor. É por aí, Wilson? É isso aí. Muito bem. Entre os atributos de Deus que a doutrina espírita nos apresenta, ela nos diz que Deus é soberanamente justo e bom. Se Deus é soberanamente justo e bom, Wilson, ele não castiga e nem perdoa. Então, como é que nós podemos saber se a falha que nós cometemos foi corrigida e superada? Bom, esse é um grande desafio para pessoas, para espíritos, para indivíduos encarnados ou desencarnados, como é o nosso caso, no estágio em que nos encontramos, porque nós estamos em pleno processo de desenvolvimento desse discernimento, né, que é a aplicação prática da razão, do bom senso, com base, naturalmente, nos conhecimentos adquiridos de quem possa nos ensinar. Então, se a gente prefere aprender de fontes ruins, nós vamos ter parâmetros inadequados. E é por isso que a gente insiste tanto em compreender, na necessidade de compreender o Evangelho. A sua mensagem, que, assim, resumidamente, é muito simples, e Jesus, inclusive, resumiu as leis e os profetas, como ele disse, em duas grandes máximas, né? Distinguir o Criador, amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecer que todas as criaturas são, em princípio, dignas do nosso amor. Mas quando é que nós vamos ser capazes de amar um assassino, um facínora que vive de cometer crimes? Obviamente não é para já. Nosso estágio evolutivo não vai, de forma nenhuma, nos permitir conviver pacificamente com alguém que seja instintivamente perigoso, né? E já tendo mostrado, principalmente, esses seus instintos na prática. É por isso que é preciso compreender o Evangelho. É preciso compreendê-lo nas linhas e nas entrelinhas. É preciso, para isso, estudá-lo, praticá-lo, trocar ideias com outros espíritos interessados nesse entendimento e nessa prática, para que a gente vá consolidando a verdadeira mensagem do Cristo, que está contida nos evangelhos e, do ponto de vista da moral contida nessa mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo, que não é o novo Evangelho, nem o Evangelho dos Espíritas, mas é o resumo que a doutrina espírita nos oferece das mensagens de cunho moral de toda a obra de Jesus durante os anos que ele conviveu conosco. Então, compreender o Evangelho nos permite criar essa, se não uma convicção imediata, pelo menos nos vai dar balizamento para saber se a gente, de fato, conseguiu corrigir essa ou aquela falha e se já estamos no ponto de superação. Porque uma coisa é você reconhecer a sua má ação, o seu gesto inadequado, sua palavra que foi proferida indevidamente. Mas outra coisa é superar, inclusive, o arrependimento, porque, como
dizíamos ali, muitos dizem que é difícil se tornar espírita porque vem a responsabilidade. Quando você percebe que errou, é preciso corrigir o quanto antes, mas muitas vezes os efeitos do erro não têm correção imediata e nem estão ao nosso alcance corrigi-los imediatamente. Isso pode trazer consequências na forma de remorso, né? Enfim, da sensação de que você prejudicou indevidamente quem quer que seja. E essa superação, então, a que a gente precisa se submeter é menos trivial, não é? Porque ela precisa passar pela compreensão de que nós somos falíveis e de que o amor é que apaga a multidão de pecados. É preciso aprender a amar, é preciso aprender a ser tolerante, é preciso aprender a conviver com as diferenças, não é? Que é um desafio que nós estamos enxergando cotidianamente, que muitas pessoas são incapazes ainda de enfrentar com naturalidade. Wilson, nós estamos nos aproximando do final do nosso programa de hoje. Queremos mais uma vez reiterar os nossos agradecimentos por sua gentileza, prontamente sempre atendendo o nosso convite, nos trazendo tantos subsídios, né? Levantando tantos aspectos à luz da doutrina espírita para as nossas reflexões e, consequentemente, à medida que conseguirmos implementar, não é, essas considerações em todos os seus aspectos positivos em nosso dia a dia, estaremos nos melhorando. Nós sabemos que você é o coordenador, ou um dos coordenadores do Acordes do Evangelho lá no Obreiros do Bem, que ocorre uma vez por mês, se eu estiver certo, aos domingos. E nós gostaríamos de perguntar a você se você já sabe quando é o próximo Acordes e quem é que vai estar presente. O próximo Acordes, na verdade, está acontecendo hoje, domingo, dia 16. É sempre o terceiro domingo de cada mês. E neste Acordes nós teremos a visita de 2 amigos de Matão, que vão fazer a parte artística, né, que precede o estudo do Evangelho, que será feito pelo Otacílio, nosso querido Otacílio, que vai conduzir o estudo da manhã, ou que está prestes a conduzi-lo. Que ótimo! Então, amigos e amigas do Momento Espírita, encerrando o programa aqui, termina às 9h30 o nosso programa. Você tem tempo hábil para se deslocar até o Obreiros do Bem, não é? Isso. E ali aprender de uma forma tão prazerosa, tão agradável, porque são reuniões, um evento muito instrutivo e muito agradável, né? Permeado por música. Às 10 horas, né, Wilson? 10 horas. Que ótimo. Daqui a pouco, lá no Obreiros do Bem. Wilson, mais uma vez, obrigado. E fique à vontade agora para suas colocações finais. Muito bem. Uma vez que nós nos propusemos a refletir sobre esse tema tão desafiador, né, de pecados, castigos, perdões, acho que é oportuno que a gente reflita da forma mais ampla possível a respeito da nossa própria posição diante do mundo, diante dos nossos irmãos, da nossa cidade, do nosso país, porque é fundamental que a gente supere de uma vez por todas a noção de que o mundo vai ser bom quando todos forem bons, e quando todos forem bons eu vou pensar no assunto. A transformação do nosso planeta, que ainda é um planeta que ocupa o estágio de provas e expiações, a transformação desse planeta num local de regeneração vai depender e dependerá sempre de forma crucial de nós que habitamos o planeta, de todos os espíritos, e a tarefa de modificar o comportamento, a maneira de reagir às provocações que a vida nos oferece, ela precisa ser reformulada, ela precisa ser
revista, e de modo que o convencimento individual de que vale a pena fazer essa mudança nos coloca na linha de frente. Nós precisamos deixar de esperar que os outros façam para depois, então, nós imaginarmos que vamos fazer. A ideia de que tirar vantagem é melhor do que ser bobo e ficar só vendo os outros se darem bem, ela é conflituosa com o conceito que eu vou repetir mais uma vez, que Paulo nos oferece já no final da sua vida, né, dizendo claramente que há muitas coisas que a gente pode fazer sem ser punidos pela lei humana, mas que nos farão mal, porque vão significar assumir responsabilidades que nos trarão dissabores no futuro. E aprender a discernir sobre daquelas que estão ao nosso alcance, quais de fato são as atitudes que nos farão bem, que nos trarão benefícios, que nos permitirão crescer como criaturas, é essa tarefa, esse desafio que nos compete enfrentar individualmente, cada um por si, cada um a seu tempo, mas na certeza de que essa também é uma tarefa intransferível e que não pode ser terceirizada e que já passou do tempo de nós tomarmos as nossas próprias decisões com base em convicções que precisamos consolidar e pôr em prática no nosso dia a dia. Nós sempre agradecemos aos bons espíritos que se interessam pelo nosso crescimento, pela humanidade como um todo, e nos oferecem sugestões na forma de inspiração para que nós tomemos as melhores decisões no nosso cotidiano. Que nós todos saibamos ouvi-los, porque eles estão presentes, sussurrando aos nossos ouvidos espirituais, e nós, no entanto, temos feito ouvidos de surdo para tomarmos equivocadamente as nossas próprias decisões sem dar ouvidos a esses mensageiros do Cristo. Possamos participar ativamente desse processo de mudança que envolve cada um de nós. Muito obrigado, Wilson, que Jesus te abençoe por mais essa colaboração com o Momento Espírita. E assim, amigos e amigas, nós estamos encerrando mais um programa Momento Espírita. Participaram nessa manhã de domingo, diante dos microfones e das câmeras do Momento Espírita, esse que fala Beto Bittencourt e Wilson Ortiz, nosso convidado, que abordou nem perdão e nem castigo e nem perdão. Obrigado, Wilson, mais uma vez. Queremos agradecer também na produção o trabalho da Suzana Miune, que dos bastidores conduziu a transmissão do programa de hoje. Queremos agradecer a Amanda, a Nilzeli, ao Clemente, enfim, todos que colaboram na divulgação, na produção das artes para a divulgação do Momento Espírita, enfim, a todos. Até o próximo domingo e às 8h30 da manhã nós estaremos aqui contando com vocês, amigos e amigas do Momento Espírita, para juntos refletirmos em tudo aquilo que temos oportunidade de aprendermos juntos aqui no Momento Espírita. Lembrando que o programa agora está indo através das redes sociais, chegando até vocês através das redes sociais exclusivamente. Através do Facebook, a nossa página é Use União das Sociedades Espíritas de São Carlos. Através do YouTube, para encontrar o nosso canal no YouTube, digite na busca do próprio YouTube Momento Espírita Use São Carlos. Um grande abraço, até o próximo domingo a partir das 8h30 da manhã. Até lá!